confiança estão em tuas mãos. Não vou desistir e nem desanimar. Eu sei que a vitória vem, não tardará. Quem confia no Senhor espera. Quem confia no Senhor acredita. Minha perseverança, minha fé e confiança estão em tuas mãos. Não vou desistir e nem desanimar. Eu sei que a vitória vem, não tardará. Quem confia no Senhor espera. Quem confia no Senhor acredita. Tua vida vai mudar. Lodebar ficou pra trás. Desistir jamais. Acredite no Senhor e o mais Ele fará. Tua vida vai mudar. Lodebar ficou pra trás. Desistir jamais. Acredite no Senhor que o mais Ele fará. Oh, glórias, a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo, estamos hoje aqui no segundo dia, igreja, desse propósito de jejum e oração. Deixa eu dar uma atualizada aqui, porque ficou... Wesley, Deus abençoe, seja bem-vindo. Paz do Senhor Jesus, igreja, pastor Vandiclei, todos que nos ouvem. Pela vontade de Deus, estamos aqui mais uma vez. Pela misericórdia dele, estamos aqui de pé. Sustentados pela forte mão do poderoso Deus, Jesus Cristo. Glória a Deus. Se sinta em casa, meu irmão e minha irmã. Abra os ouvidos, pois você vai ser alimentado pela voz do Criador Jesus Cristo. E seu espírito vai ficar cada vez mais forte. Glória a Deus. Glórias, amém. Deus abençoe o evangelista Wesley, sua família e todos os irmãos que estão conosco. Deixe seu like, igreja. Precisamos do seu like. Hoje, o segundo dia dessa campanha maravilhosa, onde temos alimentado o nosso lado espiritual, onde hoje eu vou estar abordando um tema, lembrando que o tema da campanha é esse aqui que Daniel colocou, ó. O tema da campanha é: se sujeitar, pois, a Deus, e o diabo fugirá de você. Então vamos entender outra sujeição que Deus propõe para todos aqueles que querem seguir Ele. Caso contrário, o inimigo não vai fugir da sua vida. Então hoje eu vou estar abordando, juntamente com o evangelista Wesley, algo muito importante. E essa, igreja, infelizmente, é uma das mais difíceis. Sujeição à vontade de Deus. Lembrando que Deus é espírito. Então haverá sempre um confronto. Por isso que é necessário, para que você execute essa ordenança de Deus, é necessário você ter vida de oração. É necessário você ter vida de jejum. Porque se depender da carne, você não se sujeita a Deus. Conheço pessoas de dentro da casa do Senhor, infelizmente, que esse tema qual eu vou abordar, sujeitai-vos a Deus, é uma das coisas mais difíceis. Pessoas até mesmo de tempos de igreja caem endemoniados, infelizmente, porque ela não se sujeitava a essa ordenança que eu vou abordar nessa noite. Então deixa o teu like. E eu já saliento, eu já antecipo que é necessário, porque pessoas próximas de nós, pessoas do nosso vínculo familiar também, na verdade, é uma luta, mas é necessário nós se submeter a Deus. Porque o inimigo nos conhece, o inimigo conhece a ordenança de Deus.
Então, para o diabo se sujeitar a você, é necessário você se sujeitar a Deus nesse tema. Em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu já vou começar com essa, para que as pessoas entendam. O ouro, a prata, é necessário para a obra de Deus, sim. Mas você vai ver que tem algo tão importante que Deus ainda dá mais prazer do que isso. Presta atenção para você ver o quanto isso para Deus é tão importante. No livro de Mateus capítulo 5, Deus abençoe a todos os moderadores, operador da obra de Deus, Daniel, Maria Lúcia e Carol e outros moderadores que moderam esse canal. Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Presta bem atenção, uma das sujeição a Deus. Conheço pessoas de muito tempo de igreja que não se sujeitavam a Deus nessa ordenância. E o inimigo sempre lutando, o inimigo sempre tinha legalidade, o inimigo sempre tinha liberdade para destruir. Começamos a ver agora, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa no altar a tua oferta e vai reconciliar primeiro teu irmão e depois apresenta no altar. Igreja do Senhor Jesus Cristo, começamos a ver agora Deus confrontando a carne do homem. O Espírito Santo de Deus, que veio trazer as boas novas por intermédio de Jesus Cristo, veio para fazer no homem aquilo, o caráter de Deus. Eu quero que a igreja entenda que a vontade do Espírito Santo é que venhamos ser semelhante ao Altíssimo. A Bíblia diz no livro de Gênesis, fazemos, pois, o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. E agora o caráter de Deus é um Deus longânimo, é um Deus piedoso, é um Deus benigno. De geração em geração, o nosso Deus é perdoador. Começamos a ver agora uma sujeição a Deus, a qual agora começamos a ver Deus confrontando a igreja. Começamos a ver a igreja atual, Deus confronta a igreja. É a igreja que quer Jesus como o Senhor deles. Começamos a ver agora crentes cheios de mágoas. Começamos a ver agora crentes sem perdoar o seu irmão. Começamos a ver agora a briga dos crentes. Briga de congresso. Briga agora contra o irmão. Igreja do Senhor Jesus Cristo. Deus, ele veio para quebrar a nossa massa. O homem está sujeito à mágoa, à ira no coração, pelas palavras, pelas ofensas, pela traição. Mas agora Deus, ele quer fazer no homem a imagem de Cristo. É necessário agora o homem aprender com Jesus Cristo, por isso que é necessário alimentar o lado espiritual. Porque o lado carnal é irado. O lado carnal, ele não perdoa. O lado carnal do homem é vingativo. Por isso que é necessário o homem dar liberdade ao Espírito Santo. Por isso que é necessário o homem lutar com armas espirituais contra o inferno. Porque Satanás, a todo tempo, ele quer inflamar a nossa natureza. Satanás, a todo tempo, quer nos fazer lembrar das ofensas que recebemos. Satanás, a todo tempo, quer trazer uma lembrança daquelas pessoas que nos feriu. Porque Satanás sabe que a natureza do homem, a natureza caída do homem, é pendida à vingança. Porque o diabo sabe, eu vou abordar esse tema com diversas passagens, e é um tema de grande importância, porque o povo de Deus, a igreja atual, é uma igreja que está sensível. É um povo, um crente, agora que eles são tão naturais, eles não compreendem a obra de Deus, e eles dizem estar com Deus de todas as maneiras. É por isso que é necessário, o tema dessa campanha é, se sujeite a Deus. Conheço pessoas, na casa de oração há anos, caindo endemoniados por causa da falta do perdão. Começamos a ver, Wesley, agora a importância do perdão para Deus. Ao ponto de Deus vendo a sua casa precisando de mantimento. Quem sabe Deus vendo o pastor daquele ministério orando para que Deus venha prover os recursos. Mas ainda assim, Deus exorta os seus seguidores que sem o perdão, eles podem deixar o dinheiro com eles. Porque inútil e em vão é você, sem perdoar o seu semelhante, o seu próximo, porque Jesus Cristo, o Senhor, ele quer introduzir em nós, Wesley, o caráter de Deus. Porque o intuito da morte de Jesus na cruz do Calvário é
fazer com que o homem volte a ser aquele homem que foi feito no jardim, imagem e semelhança de Deus, não é verdade? É verdade, pastor. Podemos ver também na passagem do livro de Lucas, capítulo 17, e verso 3 e 4, que vai dizer, meus irmãos e minhas irmãs, assim, versículo 3: olhar por vós mesmo, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele arrepender, perdoa-lhe. E se pecar, versículo 4 agora, meus irmãos, e se pecar contra ti 7 vezes, no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe, meus irmãos e minhas irmãs. Assim como Deus nos perdoa todos os dias, meus irmãos e minhas irmãs. Já pensou se você viesse a pecar e Deus não te perdoasse? Como vamos ser semelhança de Deus se nós não conseguimos perdoar o nosso irmão que peca contra nós? Como vamos ser semelhança de Deus se não conseguimos perdoar? Vendo que nem o pastor Vanderlei disse, é algo muito difícil. Para a carne é algo muito difícil. Tem que buscar muito a Deus, tem que alimentar a espiritualidade para alcançar, assim, esse poder do perdão. Por quê? É um dom. Porque é muito difícil, meu irmão e minha irmã, você vier a conseguir perdoar alguém que venha cometer um ato contra você, contra a sua vida. Mas a palavra de Deus está dizendo em Lucas, você, quando o irmão pecar contra ti, repreendendo, e ele se arrepender, perdoa-lhe, porque o perdão é de Deus, meus irmãos e minhas irmãs. Vemos que para Deus precisa ter o perdão. Você precisa perdoar, para que também você seja perdoado por Deus. Como você quer perdão de Deus, se você não consegue perdoar o seu irmão, perdoar o seu próximo, perdoar o seu parente? Não tem como, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus Cristo te perdoar, se você não consegue perdoar o seu irmão, a sua irmã. Glória a Deus, aleluia. Amém, glória a Deus. Começamos a entender o caráter de Deus. É muito importante a gente abordar esse tema, porque as pessoas elas estão enganadas, Satanás tem cegado o entendimento do incrédulo, Satanás tem cegado o entendimento da igreja, aonde as pessoas elas vão para a casa de oração, as pessoas se titulam crente em Jesus Cristo, mas está distante de Deus. É por isso que as pessoas estão padecendo. É por isso que a espiritualidade não move a sua mão. É por isso que a espiritualidade agora não abençoa nem abre caminho. Tudo quanto acontece na vida dela é por causa do esforço dela, material ali, se matando para trabalhar. Você não vê a mão do Espírito, porque ele não se sujeita a Deus. Deus quer que a natureza do homem se sujeite ao Criador. É necessário o homem acreditar no que está escrito. Sabe por causa do confronto do inferno contra esse canal? Porque é um canal que é onde zela pela instrução da palavra. A única maneira de um homem se aproximar de Deus, a única maneira de Deus se aproximar do homem, você já sentiu verdadeiramente o impacto da glória de Deus? Você já ouviu a voz de Deus? É essas situações, essas maneiras a qual o homem insiste a viver, o homem insiste a guardar no seu coração. Quantas pessoas, infelizmente, já fui em libertações, onde a pessoa caiu endemoniada, o demônio foi expulso, e Deus, pela sua vontade, arrebatar aquela pessoa, pessoas sofrendo no fogo do inferno, porque é claro a palavra de Deus. Vamos seguir aí sim. Lembrando que essa campanha o tema é Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos a Deus. Por isso esse confronto, porque é a verdade. É a verdade, e essa verdade dói, essa verdade confronta, mas ela liberta. Somos perseguidos, como Jesus falou, vocês serão perseguidos pelo meu nome. Se nós estivéssemos enxugando gelo de oba a oba, estariam lotado a live. Mas essa verdade aqui afronta o diabo. Meu povo, ele sofre por falta do conhecimento. As pessoas, elas querem se iludir que elas estão com Deus do jeito dela.
Você repreende crentes hoje, você exorta a igreja hoje pela palavra de Deus e eles questionam que eles têm Deus. Quem é você para dizer que eu não tenho Deus? É a Bíblia, está dizendo que para Deus, para você é abominável, é a Bíblia. Ou nós se enquadram, as pessoas vão para o inferno. Igreja do Senhor Jesus Cristo. Foi por isso que Jesus Cristo falou, eram 5 loucas e 5 prudentes. Eram virgens. Uma virgem é uma criatura, uma criação separada. Então, eram crentes que eram separados de algumas coisas do mundo. Por isso que eles representam a virgem. A virgem significa uma mulher intocável, separada. Porém, aquela metade que significa as virgens, significa a igreja. Significa a igreja, porém 5 era louca. Mas ainda assim se titulava virgem. Jesus chamou 5 loucas e 5 prudentes. Então você vê claramente que a maioria da igreja é tola, é insensata. Estão apegados a uma casa de pedra, estão apegados a uma casa de tijolo, mas estão distante da instrução da palavra. Está distante da instrução de Deus, eles não se importam com isso. Na cabeça deles é igual o catolicismo. Na cabeça deles, eles ir naquele local, alguns dias da semana, e já é o suficiente. É por isso que o Espírito Santo de Deus vai sempre exortar. O povo vai ficar. Deus está distante do povo, porque o povo não se submete a Deus. É por isso, como o obreiro Alisson colocou aqui, o tema da campanha, é por isso que o diabo não está fugindo. Porque são crentes de nome, de aparência, mas não é crente de palavra, não é crente que se submete à palavra. Nós temos que se submeter a Deus. Ainda que para isso doa na nossa natureza. Porque o perdão machuca a carne, o ego do homem. E Deus não quer que nós se apegue ao ego, ao egocêntrico do homem. Porque o Satanás, por isso que foi importante Paulo trazer aquela revelação. Paulo trouxe uma revelação, evangelista Wesley, o apóstolo Paulo. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, ali foi uma revelação, gente. Uma revelação a qual ninguém nunca sabia, nem os profetas, nem os reis. O apóstolo Paulo falou. Efésios capítulo 6, versículo 12, é uma revelação. O apóstolo Paulo foi um dos apóstolos a qual mais conheceu o mundo espiritual. Porém, ele trouxe uma revelação, a qual nós não sabíamos. Por isso que é necessário nós alimentar o lado espiritual. Por isso que é necessário nós alimentar o lado espiritual, para que nós possa dizer, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Essa aqui foi uma revelação, ó. Uma revelação espiritual. Aonde o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele trouxe ao entendimento de nós, os seguidores de Cristo, que nossa luta é contra demônio. A nossa luta é contra principados e potestades. Então, se você tiver um lado espiritual ativo, se você for um crente de oração, se você for um crente de santificação, de renúncia, você sempre vai olhar para o seu lado espiritual. Porque Jesus é espírito. Jesus é espírito. Agora, quando é um crente emocionado, um crente carnal, um crente mundano, meu povo sofre por falta de conhecimento. Um crente que vai para a igreja só de alguns dias na semana com a Bíblia debaixo do braço, mas não tem entendimento bíblico, não tem entendimento do espírito, ele vai se ofender. Ele tem já a tendência de guardar ira, de guardar fora do perdão. E crente ciente. Teve pessoa já que cheio de ira, de raiva, de ódio, e crente ciente que Deus estava ouvindo as orações, porque eles não sujeitam a Deus. O intuito de Deus é fazer em nós uma nova criatura. As pessoas, elas dizem assim, ó, presta atenção nessa passagem aqui. Presta atenção. Presta atenção nessa passagem aqui. Gálatas capítulo 2, versículo 20. No livro de Gálatas capítulo 2, versículo 20, os irmãos que estão chegando agora, que Deus abençoe a todos, deixa o seu like. Presta atenção, nós estamos falando de um tema muito importante. O tema da campanha é se sujeitar a Deus. E hoje estamos falando que Deus quer que nós se sujeite à vontade dele em relação ao perdão. Deus, ele quer quebrar a tua natureza. Foi por isso que poucas pessoas, elas têm como dizer essa passagem. Elas até falam, mas elas não têm entendimento do que elas estão falando. Gálatas capítulo 2, versículo 20, vai dizer assim: fui crucificado com Cristo.
Assim já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. É necessário você ter um lado espiritual ativo para que você tome posse dessa passagem. Porque se nós olhar o caráter de Deus, a Bíblia diz que Deus é um Deus riquíssimo em perdoar. Nosso Deus é riquíssimo em longanimidade. O nosso Deus é riquíssimo em piedade. O nosso Deus é compassivo. Quando Cristo verdadeiramente começa a viver no homem por intermédio do Espírito Santo, porque está escrito, se vocês obedecerem os meus mandamentos, virá eu e o Pai fará morada em vocês. Por isso que é necessário o homem se arrepender. Por isso que é necessário o homem buscar as coisas do alto. Porque só dessa maneira é que você vai passar essa barreira. É só dessa maneira que você vai um trabalho muito grande para a natureza do homem passar. Por isso que é necessário, igreja, porque isso te separa de Deus. Deus abençoe, Daniel. Presta bem atenção, porque é muito importante. Começamos a ver a igreja de Deus longe de Deus. O tema da campanha é se sujeitar a Deus. Se você tem mágoa, se você não consegue perdoar, é por isso que o inimigo não tem fugido da tua vida. É uma brecha, é uma legalidade muito grande. Porque o próprio Deus declara que ele não te perdoa. E se Deus não te perdoa, tu está debaixo da condenação. Tu está debaixo da ira. Eu já vi pessoas sofrendo assim, ó, gemendo, porque não perdoavam. E Deus, pela sua infinita misericórdia, rebatar e o diabo rasgar no meio. Santificada de corpo, santificada, indo para a igreja, mas cheia de ira no coração, cheia de falta de perdão e dizer que tem Deus. O crente que quer ser salvo tem que se submeter a Deus. Se submeta a Deus. Se submeta, alimente seu lado espiritual, para que quando eventualmente você se deparar com uma ofensa, porque o inimigo, ele vai tentar te ofender com palavras, ofensas, traição. Porque Satanás, ele quer inflamar a tua natureza natural. E a tua natureza natural, ela pende para a ira. Ela pende para a vingança, porque é da carne. Porém, se você não alimentar o lado espiritual, jamais você será salvo. Presta bem atenção nisso aqui, que é muito importante. É muito importante esse ensino. O tema da campanha é sujeita a Deus e Deus te dará a vocês. Olha que coisa forte. Livro de Marcos. Marcos capítulo 11, versículo 25 e 26. Já estaremos abrindo o segundo dia dessa campanha. Amanhã, juntamente com o evangelista Wesley, 2h20, estaremos ao vivo. Em nome de Jesus Cristo. Estaremos trazendo testemunhos ao vivo para que você seja edificado. É muito importante. O Espírito Santo de Deus, ele sempre vai trazer a verdade. Porque só por intermédio da verdade é que o homem vai ser salvo. Porém, os homens é que farão a sua escolha. Os homens se depararão com a verdade em todos os dias. Mas as pessoas agora é que vão saber se elas querem receber. Jesus falou que nós seríamos odiados por essa verdade. Jesus falou que os homens não nos suportaríamos por essa verdade. Quem sabe essa live, se estivesse falando mentira, estaria cheio. Presta atenção à importância de você perdoar a ofensa do próximo. Ainda que ele te rejeitou, te traiu, te feriu, te magoou, ainda que alguém te caluniou, ainda que alguém que você tanto gostava, você ficou sabendo que falava de você, é necessário. Caso contrário, Deus está longe de você e o diabo não foge de você por isso. Sabe quando Jesus Cristo começou a me dar poder e autoridade? Quando eu comecei a passar por aflições, quando eu comecei a passar por ofensas, onde a minha carne queria se inflamar, mas eu lembrava que se eu guardasse, o Senhor não estaria comigo. E agora eu comecei a orar e jejuar, porque o Espírito isso é fácil, isso é difícil para a carne. Por isso que é necessário alimentar o lado espiritual, porque quando você está em Espírito, você é semelhante a Jesus Cristo. Jesus Cristo implementa nele o caráter de Jesus em você. Preste atenção. E quando estiveres orando, e tendes alguma coisa contra alguém, perdoa, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoarem também, o vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Wesley, evangelista Wesley, começamos a ver agora pessoas que são frequentadores de casa de oração, pessoas que são apegadas a placas, pessoas que são apegadas a ministérios, mas eles não são apegados à palavra de Deus.
e agora eles são atormentados por espíritos malignos, eles são atormentados por espíritos demoníacos, porque eles estão presos na natureza do homem, eles estão presos na vingança, eles estão presos na ira, e esquece dos pecados a qual o próprio Deus os perdoou. Então, se o homem não perdoar, Deus de maneira nenhuma o perdoará. Ele pode ser ancião, pastor, presbítero, a mulher do ciclo de oração, a que roda na igreja, como já fomos para a igreja pregar, caiu um monte de crente demoniado. Vários crentes. E eles ficam tudo assustados quando caem encapetado. Quando você vai ter uma conversa longa, sem perdoar o marido, sem perdoar o filho, a filha, quem nos ofendeu, e está na mão do diabo. Porque temos que se submeter a Deus. E a única maneira de se submeter a Deus, Wesley, é alimentar o lado espiritual. Caso contrário, crente carnal não perdoa. Crente que não ora, que não jejua, não perdoa. É por isso que o diabo está destruindo, não é verdade? É verdade. Meus irmãos e minhas irmãs, muitas das vezes estamos falando aqui de perdão, estamos falando aqui, e muitas das vezes pessoas vão ouvir, meus irmãos e minhas irmãs, e não vão dar crédito pelo que estamos falando, pelo que estamos dizendo. Mas saiba de uma coisa, meus irmãos e minhas irmãs, mesmo que você não dá crédito, quando você estiver precisando e pedir perdão para Deus, Deus vai te perdoar. Pense comigo, meus irmãos e minhas irmãs, vamos entrar agora na história de Jesus Cristo, quando Jesus estava indo para ser crucificado, meus irmãos e minhas irmãs, estava recebendo chibatadas, estava sendo escravizado, estava apanhando dos soldados ali, meus irmãos, mesmo ele estando na cruz, ele falou para o Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Você teria esta coragem, meus irmãos e minhas irmãs, de pedir perdão, perdão, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Se alguém vier a cometer alguma injustiça com você, se alguém vier a bater em você, muitas das vezes também, meus irmãos e minhas irmãs, Moisés no deserto estava trazendo fogo, a nuvem que o guiava, mesmo assim eles murmuravam, e Jesus, mesmo assim, perdoava eles. Você vê, meus irmãos e minhas irmãs, que Jesus tem um coração grande, imenso de perdão, e assim temos que ser nós também, meus irmãos e minhas irmãs, para obter o milagre em nossa vida. É preciso, é necessário, é obrigatório, meus irmãos e minhas irmãs, que tenhamos o perdão. É obrigatoriamente. Por quê? Sem você perdoar o seu irmão, a sua irmã, não tem como você alcançar a graça, não tem como você ir para o céu. Você acha, meu irmão e minha irmã, se nós vier a falecer hoje, você não perdoou aquele que te caluniou, você não perdoou aquela pessoa que precisa de ser perdoada. Você acha que você vai subir? Não vai subir, meus irmãos e minhas irmãs. Então, a partir de hoje, meus irmãos, que você venha perdoar quem você deve ser perdoado. Você tem aí na memória, eu preciso mesmo perdoar aquela pessoa. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que você venha alcançar esta graça. Encontre esta pessoa, peça perdão para ela. Meu irmão, perdoa, porque não sabemos o dia nem a hora que nós vai partir. Então, meus irmãos, vemos na história, em todas as escrituras da Bíblia Sagrada, vai mostrar que Deus é perdão, vai mostrar Deus perdoando o povo, mesmo o povo se deslizando, mesmo o povo pecando. Vemos também quando Davi pecou, mas Jesus, o seu imenso amor, perdoou Davi. E todos os dias Deus perdoa nós, porque somos pecadores também, meus irmãos e minhas irmãs. Temos que ser como Jesus Cristo é, pois estamos seguindo Ele. Eu, você, nós não estamos seguindo a Jesus Cristo. Então, como que nós vamos seguir alguém se não fazemos o que Ele quer? Como que nós iremos obter algo da parte do Senhor se não fazemos o que aquela pessoa fez? Como você é um seguidor de Cristo se você não faz o que Ele quer? Não adianta, meus irmãos. Como você vai obter a vitória? Não tem como. Então, vemos que para obter também a vitória é difícil, meus irmãos, é difícil, mas não é impossível. Por quê? Porque Jesus dá graça.
Basta você alimentar sua espiritualidade. O que estamos fazendo aqui nesta hora, neste momento, alimentando o nosso espírito, para que sejamos cheios da presença de Deus e para que, quando houver algo que nós temos que perdoar, Deus nos ajudar, que é pelo Espírito Santo de Deus que vai nos ajudar a perdoar aquela pessoa que precisa ser perdoada. Glória a Deus e aleluia. Ô, glórias! Igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando Wesley falava, Deus falou aqui dentro de mim, agora, meu servo, lembra para eles. Lembra para eles, olha o que Deus falou dentro de mim para você. É necessário, igreja, você alimentar o lado espiritual para que você possa quebrar essa barreira. Porque os demônios só se submetem a esses seres, essas pessoas que são semelhantes a Deus, que queima a sua carne, que queima o seu ego, que queima a sua natureza, porque eles amam o caráter de Deus. O caráter de Deus nos faz nos apaixonar por Deus. Deus é um homem que nos faz nos apaixonar por Ele, porque é um caráter maravilhoso. O nosso Deus é longânimo, é piedoso. Aí Deus falou dentro de mim aqui, lembra para eles, meu servo, como meu servo Pedro, quando ele ainda não estava cheio do Espírito Santo, se ele não foi vingativo quando tirou a espada. Ali Pedro, ali Deus deu o exemplo. E olha, presta bem atenção que agora no Atos dos Apóstolos vai dizer agora o novo Pedro. Um Pedro cheio do Espírito Santo. Um Pedro que tinha oração e jejum. Porque quando, antes de Jesus ir para o céu, eles não jejuavam. Foi por isso que os discípulos dos fariseus falou. Os discípulos de João jejuar. Os discípulos dos fariseus jejuam. Por que os teus não jejuam? Jesus falou. Porque como pode os convidados jejuar com o dono da festa, ainda com o noivo na festa? Mas haverá dias que o noivo será tirado, que jejuarão. Então agora o novo Pedro jejuava e orava. Era um homem que era piedoso. Era um homem que era misericordioso. Porque agora era um homem que queria aparecer com o mestre a qual ele andou. Agora nós temos que implementar em nós esse caráter, para que quando nós estivermos diante das pessoas, nós agirmos como Cristo agiu. Para que as pessoas enxerguem Jesus na nossa vida. Quem sabe as pessoas são escandalizadas pela falta do teu perdão. Como pode não me perdoar? Tu não é crente? Quantas das vezes eu chorei por isso? E falando isso, porque as pessoas se diziam crentes. As pessoas se titulavam crentes. Mas a maneira era cruel para se cumprir o que a Bíblia diz. Vocês têm aparência de piedade, mas vocês não fazem uso dela. Vocês até têm cara de piedosos, mas quando precisam usar dessa piedade, não usam. É por isso que a igreja está caída. É por isso que a igreja está na mão do inferno. É por isso que quando esses homens que sofrem, que passam calúnia, defamação, angústia, mas perdoa, ele blinda o coração, ele ora em jejum e fala, Senhor, está nas tuas mãos. Eles não sabem o que fazem. A Bíblia diz que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, evangelista Wesley. E Estevão, ele imitou tanto Jesus, que quando ele estava recebendo pedrada, a Bíblia diz que Estevão fez a mesma oração de Jesus. Perdoa eles que eles não sabem o que fazem. Porque a tua luta é contra os demônios. Aquelas pessoas que te feriram, foi os teus inimigos ocultos. É dessa maneira que você tem que ver. Por isso que está escrito, evangelista Wesley, no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, no versículo 14 e 15, vai nos dizer que o homem natural não compreende nada. O homem natural significa o crente natural. O crente que vai só para a fogueira santa. O crente que só bota a Bíblia debaixo do braço de uma poeira. O crente que não alimenta o lado espiritual, esse crente aí, ele é igual ao mundo. Quem pisar no pé dele, ele dá um pau. Ele não perdoa ninguém. Ele só vai para uma casa de oração. Por isso que o Espírito Santo, ele sempre vai trazer essas ministrações, porque Deus é piedoso. Deus está vendo as pessoas indo para o inferno. Deus está vendo as pessoas, porque a Bíblia, Jesus falou assim, eu não vim para julgar o mundo, mas a palavra a qual vos tenho dito, essa julgará. E a palavra que Jesus falou, nós estamos lendo para você. Jesus falou que se nós não perdoarmos, o nosso Pai que está no céu não perdoará. Ou seja, quem vai nos salvar é o perdão de Deus, porque nós já estávamos condenados.
Então presta bem atenção nessa passagem aqui. Eu vou repetir ela, porque ela é bem importante, ela vai encaixar no que eu estou falando. Aonde Jesus Cristo falou que se não perdoar, o Pai que está no céu não perdoa. É por isso que é necessário, igreja, por isso que é necessário você perdoar, porque as pessoas estão indo para o inferno, são loucos, são imprudentes, não são prudentes, são loucos dentro da casa de oração. Ó, Marcos capítulo 11, versículo, Marcos 11, 25 e 26. Porque, de maneira alguma, para você ver que placa de igreja, denominação, para Deus pouco importa isso. O que importa para Deus é a palavra. Não adianta você dizer que é crente de igreja, porque eu já fui, por exemplo, convidado à igreja e vários crentes cair. Pela misericórdia de Deus, quando nós orar, vários crentes caíram endemoniados. Por quê? Porque os crentes, eles estão diante da casa de oração, mas eles não seguem a instrução. Porque Jesus falou que é essa palavra que vai te julgar. É essa palavra que vai me julgar. Se, o exemplo, você saiu de casa sem perdoar seu esposo, sua esposa, seu filho, parente, você acontece um acidente na estrada, você vai para o inferno. Porque você não recebeu o perdão de Deus. Deus não quer nem saber se você até dormia na igreja. Mas o principal é a palavra. O que salva é a palavra. Você pode ser crente que nem vai em congregação, mas é praticante, é ela que te salva. É necessário a gente exortar. E no meio da exortação que o Espírito Santo de Deus me induz a falar, ele também me diz: chama o povo para alimentar o lado espiritual, meu servo. Porque caso contrário, você não aguenta. Por quê? O diabo é teu adversário. Deus não tem inimigo. É o nosso inimigo. Então o diabo começa a querer nos ferir. O diabo quer ferir você com palavras. O diabo quer te com traições. Porque, por exemplo, um homem, eu vou falar pelo instinto masculino, o instinto do homem, diante da sociedade, um homem traído, ele só perdoa com o Espírito Santo. Para você ver a importância, uma mulher ferida com palavra, com ameaça, ela só consegue liberar o perdão quando ela começa a alimentar o seu lado espiritual. Porque o Espírito de Deus é quem faz isso na sua vida. Por isso que é necessário. Porque se você for uma crente natural, uma crente que só vai em congregação, não tem importância com palavra, não tem importância com ensinamento, ai daquela mulher que pise. Eu conheço várias mulheres fofoqueiras dentro de igreja, eu conheço. E umas ainda que dizem doutrina de Paraná e de vários lugares. Vários lugares. Fofoqueira e não perdoa. Por quê? Porque são pessoas naturais. Eles não exercem o que seus pastores dizem. Eles não exercem o que a Bíblia diz. Eles se apegam, o diabo cega o entendimento. Igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos lutando com um ser especialista em enganar. Um ser que enganou anjos. E ele quer fazer isso conosco. Ele quer que nós sejamos enganados como ele. Porque ele conhece tanto o caráter de Deus, Wesley, que ele achava que Deus não ia fazer nada com ele. Por isso você acha que Deus não derrubou Satanás de uma hora para outra, não. Deus fazia de conta que não estava vendo e ele só seduzindo os outros anjos. Seduzindo. Porque o caráter de Deus é bom, é misericordioso. E é isso que o diabo está enganando os crentes. Os crentes estão cheios de raiva dentro da igreja. Estávamos conversando aqui na Bahia com a mulher frequente de ciclo de oração. E essas festas de igreja tem as disputas. Uma quer uma roupa tal, outra não quer. Umas irmãs contando tudo com a raiva da irmã. Tudo cheio de... Não quero contar aquela irmã, não. Deixa ela no canto dela, não quero amizade com ela. Então lá rodando, xarabacã, tá lá batendo tamanco na carne. E estão dizendo que tá com Deus. É uns crentes que não suportam a verdade. Por isso que não fica nessa live. Por isso que não querem orar, não querem Jesus. Eles querem... O diabo iludiu, cegou o entendimento. Dizer que Deus está com ela do jeito dela. Wesley, começamos a ver crentes que não querem ser exortados pela verdade. Crentes igual aqueles que seguiam Jesus, que disse: duro para nós é as tuas palavras. Porque as pessoas querem seguir Jesus, mas querem levar com ela o seu ego, a sua personalidade, o seu ser. Não é verdade, Wesley? É verdade, meus irmãos e minhas irmãs. Mesmo naquele tempo, também tinham pessoas que iam para a igreja e não mudavam. Hoje não é diferente, meus irmãos e minhas irmãs.
quando falamos em cima dos púlpitos, você tem que perdoar, tem que largar o pecado, tem que obedecer a Deus. Outra hora, acaba o culto, você tromba essa pessoa na rua, a pessoa está no pecado, fumando, bebendo, se perdendo. Aí domingo, está lá no culto, quer mudança, mas não tem como ter a mudança, meus irmãos e minhas irmãs, se você não obedecer a palavra de Deus. E o perdão é uma obediência a Deus. Se você não tiver perdão, não tem como agradar a Deus. Vemos, meus irmãos e minhas irmãs, desde o início da criação do mundo, meus irmãos, Jesus teve compaixão da vida de Adão e de Eva, perdoou eles. Quando eles estavam nus, quando eles descobriram que estavam nus, cometeram o pecado, Deus deu roupas para eles, meus irmãos e minhas irmãs. Podemos ver que desde o início até o fim das Escrituras Sagradas, Deus tem amor, Deus perdoa, mesmo Deus falando para eles, não faça isso, Adão, não come daquele fruto, Eva, não coma daquele fruto, mesmo Deus anunciando para você não fazer, muitas das vezes os irmãos cometem, e Deus, mais uma vez, com a tua compaixão, com a tua misericórdia, com a tua glória, vem e derrama o perdão sobre eles. Meus irmãos e minhas irmãs, Satanás fica indignado, Satanás fica furioso, enfurecido, porque ele não entende, porque tanto perdão Deus dá para nós. Ele não queria que Deus desse perdão para nós. A vontade dele é que quando nós pecasse, nós morresse e fosse para o inferno. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, muitas das vezes nós oramos para pessoas e as pessoas caem possessas, manifestadas. E o demônio fala assim, eu já ia levar ela, mas ele deu mais uma chance. Você vê, meus irmãos e minhas irmãs, o amor de Deus, Deus perdoou, deu mais uma oportunidade, meus irmãos e minhas irmãs. O próprio demônio falando na boca da pessoa. Aí nós pergunta, outra vez também, eu vi no YouTube, o pastor perguntou para o demônio, estava em possesso, falou, por que você não levou ela? Aí, o demônio falou na boca da mulher, Deus deu uma oportunidade, se ela fosse para a igreja hoje, eu não poderia levar ela. E ela foi para a igreja. Você vê, tão grande é o amor de Deus para conosco, para perdoar. Até os demônios ficam com raivas, enfurecidos, porque Deus perdoa tanto. Eles não entendem, como o hino diz, Deus de mistério. Deus é mistério, meus irmãos e minhas irmãs, temos que sujeitar-vos a Ele, como esta campanha está dizendo, para que venhamos a receber o perdão. Por que Deus perdoa, meus irmãos e minhas irmãs? Porque Deus te ama, porque Deus te escolheu, porque Deus sabe que ainda Ele vai te capacitar, Deus sabe que você possa ser um canal de bênção nas mãos dEle. Por isso que Ele te perdoa tanto, para que você reconheça que Ele é Deus e leve também a palavra dEle mais a sério, e leve também o evangelho dEle mais à frente. Por isso Ele vem te perdoando tanto. Você às vezes não entende. Eu já caí muitas das vezes, Deus vem e me perdoa. Às vezes você se pergunta, olha, eu já fiz tanta barbaridade que nem era para mim estar aqui, já era para mim ter perdido a minha vida, já aconteceu tantos acidentes, já aconteceu isso, aquilo, guerras dentro de casa que eu até pensei em tirar a vida. Você já pensou isso, mas ainda estou vivo. Por quê, meus irmãos e minhas irmãs? Porque Deus te perdoou, porque Deus ainda quer, ainda vê que você tem como sair desta, como que fala, diz a palavra, desta situação. Tem como você sair desta situação. Por isso que Deus te perdoa tanto, meus irmãos e minhas irmãs, porque Ele é tão generoso, porque quer que você reconheça que Ele é Deus. Reconheça nesta noite, meus irmãos e minhas irmãs, reconheça que se não fosse o perdão de Deus, nem aqui você estaria. Glória a Deus e aleluia. Oh, glórias, é necessário o homem nascer da água e do Espírito. E o Espírito que veio de Deus trouxe a natureza de Deus, para que o homem agora exercesse a natureza do Senhor. Porque o espírito imundo, Satanás, afrontou Jesus com meias verdades. E Jesus afrontou Satanás com a verdade de Deus.
Então é necessário você vencer o diabo. É isso que difere crente de outro crente. Às vezes as pessoas veem a pessoa sendo usada no mistério, mas as pessoas não sabem a cicatriz, as dores, as flechadas, porque o homem natural. Olha o que essa irmã falou. Essa irmã falou que ela está sendo tratada nessa live porque a palavra de Deus não volta vazia. Por isso que é necessário nós, irmã Cosma, por isso que é necessário a gente alimentar o lado espiritual. Porque se te feriram, tem algo espiritual em você. Sua luta é contra os demônios. Aquelas irmãs, quem sabe, é fraca espiritualmente. Quem sabe essas irmãs têm legalidade para o diabo usar para te ferir. Por isso que o homem natural, ele compreende a revelação que Paulo trouxe. Paulo trouxe no livro de Efésios 6,12, que tua luta, a minha luta, a luta da igreja é contra principados. Quando o homem toma a mente de Cristo, o homem agora vai ter a visão de Cristo para essa terra, para essa vida, para as pessoas. Olharemos com o olhar do Senhor. É dessa maneira que venceremos o inferno, seguindo a luz da Bíblia, porque a Bíblia é luz e lâmpada para nossos pés. Mas a igreja, ela não quer seguir os conselhos de Jesus. Jesus disse na Bíblia que quem perdoar será perdoado, mas os homens querem vencer do jeito deles. É por isso que é uma igreja caída, porque nós só venceremos o inferno como Jesus venceu. Jesus venceu perdoando, amando, tendo misericórdia, tendo piedade. Você vai vencer se você seguir os caminhos que ele seguiu. Mas se agora você quer seguir Jesus e fazer da sua maneira, o crente só cresce assim, irmã Cosma. Todos vocês crescerão executando a vontade de Deus. Quando Jesus falou que quando o vosso inimigo pedir um copo com água, o que seja, vocês deem, porque amontoará brasas vivas sobre vossa cabeça. Sabe o que nós temos que fazer quando uma pessoa nos ofender e ela vir falar conosco? Está na bênção, minha irmã. Deus abençoe. Fica tranquila, meu irmão. Eu e o Espírito Santo de Deus é testemunha. Cresci assim. Porque nossa luta é contra o inferno. O inferno está vendo que você está crescendo espiritualmente. O inferno ele tem duas maneiras de te ferir. Vou te falar qual. O diabo é espírito, ele luta espiritualmente contra a tua vida, mas o diabo sabe também que tu tem uma natureza que ele não tem, que é a natureza carnal. Então a natureza carnal ele também usa pessoas para te ferir. Ele usa o vizinho para levantar contra a tua vida. Ele usa a pessoa no meio da rua para te olhar com cara de nojo. Ele usa pessoas para te ferir na rua, porque o diabo é espírito. E nós temos duas naturezas, a natureza espiritual e a natureza carnal. Quando uma pessoa sofre por isso aqui, é meninice, irmã. É meninice, me desculpe. Você não está compreendendo. Jesus falou que nós seremos perseguidos por causa do nome dele. Quando nós obedecemos, Jesus falou que nesses dias aí, irmã, você tem que se alegrar. Você está sendo perseguida pela justiça de Deus. Você está sendo perseguida por ser obediente a Deus. Então não tem por que ter mágoa. Você tem que se alegrar, regozijar. Quando eu sou perseguido por algo que eu sei que está na Bíblia, eu me alegro. Eu peço para Deus ter misericórdia das pessoas, porque elas não estão compreendendo. Elas têm legalidade, elas estão cegas o entendimento, o diabo cegou elas. É como Paulo. Paulo, que era chamado Saulo, ele seguia os apóstolos por ignorância. Ele achava que estava fazendo o que era correto, porque Saulo não era qualquer um não, tá? Muitos falam, eu sou igual Paulo. Saulo, ele diz para nós, nas suas cartas, que cresceu aos pés de Gamaliel. Então ele não era qualquer um. Era um homem temente a Deus. Um homem obediente ao Velho Testamento. Mas a cegueira espiritual era tão grande. O amor dele, o diabo cegou ele. Porque ele amava tanto a Deus, que ele achou que estava defendendo a lei de Moisés. Ele falou, não, vou matar. Ninguém pode falar isso de Deus, não. Implementar essa doutrina demoníaca, não. Porque ele aprendeu tanto aquilo. Mas eu digo para você, que quando Deus iluminou ele, se tornou um grande apóstolo. Então, quando vocês forem perseguidos, vocês têm que guardar o vosso coração. Porque o diabo sabe que Deus ele é fiel para cumprir as suas palavras. O diabo não pega nós de um jeito, não pega nós de outro, ele fica procurando uma maneira para entrar na nossa vida. E uma das maneiras que eu já vi ele pegar foi crente doutrinado, pela falta do perdão.
E o diabo manifestar e dizer: eu também, eu não consegui pegar, mas eu armei. Porque ele tenta te pegar. Então ele vai armar a circunstância, porque ele sabe que se entrar a falta do perdão, o pai se afasta. Ei, se guardar a falta do perdão, o pai se afasta e ele pega. Porque o diabo conhece a Bíblia mais do que nós. Olhe com o olhar espiritual. Olhe para as pessoas com o olhar de misericórdia. Por isso que quanto mais espiritual nós não cobiça nada do povo. Eu não tenho inveja de casa boa, não tenho inveja de carro, não tenho inveja de nada. Porque a minha batalha espiritual, eu vejo as pessoas passando de carrão, sinto pena. Porque se eles morrerem, eles vão para o inferno. Não é nada para mim aquilo, que eu olho para as pessoas com o olhar espiritual, eu sinto pena. Ele pode passar com a Ferrari, eu sinto pena. Eu sinto pena, porque se ele morrer, ele vai para o inferno, porque ele não tem Jesus Cristo. E a palavra do Senhor não pode mentir. Então é necessário você liberar o perdão. É necessário você perdoar, porque senão, por isso que as pessoas, olha, Deus, a palavra de Deus não volta vazia. Deus programou a live para a irmã Cor e outros demais irmãos. É um assunto importante, porque o tema da campanha é Tiago capítulo 4, versículo 7, que diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, e o diabo foge de você. Vemos pessoas que se dizem crentes na igreja, na casa de oração, mas elas não se sujeitam a Deus. Por isso que o tema é: se sujeite a Deus. E o tema da sujeição hoje, o tema é o perdão. Satanás, ele nos ofende com palavras, com mágoa, com traições, e isso tende a nós criar uma ira sobre as pessoas. Mas se você guardar no seu coração, o diabo vai entrar na sua vida. Você tem que acreditar, é por isso que nós fomos convidados já. Nós já fomos convidados para pregar em igreja e crentes caem endemoniados. Porque eram crentes que não se sujeitam a Deus. Então o diabo não foge dela. O diabo anda atrás dela. Dela que eu falo, dele também. Não sai da casa. Não sai da casa. Por quê? Porque a vontade de Deus é introduzir em nós. Jesus falou assim, ó: quem vê a mim, vê o Pai. Porque o caráter de Jesus era similar ao Pai. Você vê que os demônios não aguentavam nem ouvir a voz de Jesus. Então nós também temos que ser igual ao Pai, porque nós é filho. Jesus procurou em tudo ser igual ao Pai. E nós, como filho agora de Jesus, temos que ser igual ao Pai para que se cumpra. Quem vê a mim, vê Jesus. As pessoas querem ver Jesus na sua vida. Quando nós passamos pelas pessoas cheias de raiva, as pessoas não enxergam Jesus. Porque eu já passei por isso e eu falar: meu Deus, Pai, aquela pessoa se diz crente fazendo isso comigo. Porque nós cobra daquela pessoa um caráter de Cristo. Então, que as pessoas possam ver Jesus na sua vida. Presta bem atenção. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 32. Efésios 4, 32. Olha o que Efésios 4, 32 vai dizer. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 32. Todos os dias, até quando tiver essas lives com eu e o Wesley, que serão 3 dias, hoje é o segundo dia, o primeiro dia foi uma benção. Por isso que é necessário você alimentar o lado espiritual. Porque se você for natural, você não consegue. Se você for natural, você não consegue. Porque Satanás sabe que a inflamação da carne é a vingança. Você acha que as delegacias estão lotadas por quê? Por que tem tanto feminicídio no mundo? Por que tem tanto homicídio no mundo? Porque não tem o perdão. Porque o perdão é proveniente do Senhor. Mas a vingança é do inferno. Quando o crente não perdoa, ele é filho das trevas. Porque o Pai não perdoa ele. E aquele que o Pai não perdoa está debaixo de condenação. Pode ser quem for, presbítero, quem quiser que seja. Quem quiser que se apegue a cargo. Efésios 4:32. Quem não perdoa é filho do inferno. Porque a Bíblia diz: se vocês perdoar, o Pai que está no céu perdoa. Se não perdoar, o Pai não perdoa. E quem não tem um perdão de Deus, Wesley, quem não tem um perdão de Deus, tem acusação. E somente o perdão de Deus é que livra o homem do inferno, não é verdade?
É verdade, pastor. Somente o perdão de Deus livra eu, você, nós das mãos de Satanás, das garras de Satanás, meus irmãos e minhas irmãs. É necessário, igual eu falei no início, é necessário que você obtenha o perdão. É necessário que você obedeça à voz do Senhor Jesus Cristo. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, vai dizer, meus irmãos e minhas irmãs, se confessarmos os nossos pecados, ele é justo e fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que você venha hoje, meus irmãos e minhas irmãs, confessar os seus pecados a Deus, para que ele venha perdoar você, eu, todos nós, porque esta live, como já falamos no início da campanha, esta campanha não foi algo que nós queremos, e sim pela vontade e misericórdia de nosso Senhor e Salvador. Foi uma campanha revelada pelo Espírito Santo de Deus. Então, todos os temas que trazemos aqui, meus irmãos e minhas irmãs, é revelado pelo Espírito Santo de Deus. Estamos, meus irmãos, em jejum, em oração nas madrugadas, em orações o dia inteiro, para que Deus venha mover o sobrenatural na sua vida, assim como move em nossas vidas. Mas para isso, meus irmãos e minhas irmãs, você tem que acatar tudo o que nós estamos dizendo. Por quê? Porque não é de nossa fala, e sim da palavra do Criador. A Bíblia Sagrada, tudo o que estamos dizendo está na Bíblia. Tudo o que estamos dizendo, estamos citando versículos, capítulos, livros, para que você não venha a ser mal entendido, para que você não venha a ter uma mal interpretação. Você pode acompanhar e ir marcando tudo que nós estamos falando. Quando acabar a live, você ir vendo, olha, realmente, ó, o que o evangelista Wesley falou, está aqui mesmo, ó, certinho, certinho. Você lê o texto, o contexto, para que você venha a entender melhor todos os capítulos e versículos que o pastor Vanderlei vier a falar. Você também dá para procurar na Bíblia. Você que acha que não é verdade o que estamos falando, você procura na Bíblia quando acabar o ensino, a live, e você vai ver, vai tirar a prova viva da palavra de Deus, porque esta palavra não erra. Esta palavra é justa, eficaz e eficiente para que nós venhamos a receber o perdão de Jesus Cristo. Então, tudo que estamos falando aqui é guiado pela luz da palavra. Não estamos falando aqui coisas alheias, coisas que do nosso pensamento, não, não, não. É o próprio Espírito Santo que está nos induzindo a falar aqui com vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que você venha abrir o coração para receber esta palavra, assim como nós também abrimos o coração, assim como o pastor Vanderlei, quando fala, eu aprendo muito essas coisas. Eu oro sempre e agradeço a Deus por eu ter conhecido esse ministério. Estou crescendo cada vez mais e mais, e não tenho vergonha de dizer, o pastor é uma bênção na minha vida, graças a Deus. O Espírito Santo de Deus nos conduziu para estarmos todos reunidos. Então, meu irmão e minha irmã, que você venha a obter o perdão através, se confesse a Deus no dia de hoje, meu irmão e minha irmã, pois falo novamente, não sabemos o dia de amanhã, não sabemos se estaremos aqui. Então, que venhamos estar nos pés do Senhor Jesus, humilhar a Ele e obedecer a toda palavra que procede da Bíblia Sagrada, da boca de Deus, pois a Bíblia Sagrada é a boca de Deus para nós aqui na terra. Glória a Deus e aleluia, meus irmãos. Vivemos um tempo trabalhosos, aonde a própria palavra do Senhor Jesus Cristo nos disse, aonde os homens agora perderam o interesse de conhecer a Deus. Os homens perderam o interesse de seguir as instruções do Senhor. Temos visto agora várias maneiras. Temos visto agora o ensino da palavra saiu dos templos. Os ensinos saiu da casa de oração. As pessoas agora estão presas nas fábulas. Nesse momento, as pessoas estão presas nas televisões, os crentes. As pessoas estão presas nas lives de homens devoradores, de mulheres levantadas pelo inferno para botar tropeço, para prender as pessoas na fábula, aonde agora todo mundo tem o seu Deus da sua maneira, mas o Deus não é o Deus mais da Bíblia. Você exorta crentes que eles estão longe de Deus, e eles lutam contra a sua vida e dizem ter Deus. Sendo que a Bíblia que é que vai nos condenar e nos julgar. Temos que seguir a luz da palavra. É por isso que, infelizmente,
centenas de pessoas dizem: ah, na minha igreja eu não vejo poder, ah, não vejo isso. É pela falta da vivência da palavra. Deus, ele quer introduzir nós, verdadeiros filhos de Deus. Nós temos que ser filhos de Deus nessa terra. Nós temos que dar lugar para o Espírito Santo. É por isso que a igreja primitiva, eu vou falar por mim, diante do Espírito Santo, que não deixa eu mentir. Sabe como você vai crescer? Como Jesus cresceu, sendo perseguido e perdoando, sendo humilhado e tendo compaixão. É dessa maneira que nós crescemos espiritualmente. Porque Deus, ele passa por isso desde a antiguidade. Então Deus quer nos provar para ver o que há em nós. É diante das ofensas, é diante das afrontas, é que Deus prova o que tem no teu coração. Muitas das vezes você diz amar, você diz que quer o Senhor, mas é diante da circunstância, é o que o Senhor conhece o teu coração. O Senhor te prova para ver o que há dentro de você. Muitas das vezes o Senhor quer te dar coisas grandes. Começamos a ver o crescimento do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um dos apóstolos que mais sofreram, porque ele pregou para pessoas que não conheciam Deus. Ele foi até nações que adoravam deuses. E era um homem que era bofeteado, mas perdoava, expressava o amor, expressava a compaixão, e nas suas cartas deixou escrito. É por isso que poucas pessoas, muitas das vezes as pessoas falam até sem entendimento, elas enchem a boca, os crentes hoje, eles pegam versículos isolados que parecem comoventes ao ego e pegam para suas vidas. Mas se eles bem soubessem o entendimento dessa passagem aqui, que muitas igrejas pegam para engodar o ego, elas não nem mesmo usariam. E está escrito aqui, ó, no livro de Gálatas, Gálatas capítulo 2, versículo 20. No livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, Paulo falou para a igreja de Gálatas que não era mais ele que vivia, mas Cristo vivia nele. Então agora, pare e pense, só o nível, o peso dessa passagem. Ficaremos um minuto em silêncio e a gente vai olhar para dentro de nós se essa palavra se cumpre na sua vida ou na minha. Porque se nós enchermos a nossa boca para sentirmos de ego, Deus, muitas pessoas da igreja, eles cantam, eles pulam, eles dizem essa frase, mas eles nem mesmo têm o entendimento dela. Porque se Cristo viver em mim, se Cristo viver em você, pode ter certeza, irmão. É por isso que o fruto do Espírito Santo, por isso que nós é como uma árvore. Deus me fez entender hoje. Deus me fez entender que verdadeiramente a gente é uma árvore. Por isso que a Bíblia diz no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, o fruto do Espírito é um fruto que Deus quer produzir em tu. Tu como árvore, tu tem que frutificar. E o fruto que tu tem que dar é o fruto do Espírito. É o fruto do Espírito. Porque tu é uma árvore. E Deus quer que tu tenha frutos. Frutos dignos dele. Frutos que vêm dele. Porque a tua natureza só produzia frutos maus. A minha natureza só produz frutos maus. Mas por intermédio do fruto, você sabe o que é fruto? Porque você é uma árvore. Deus quer frutificar na tua vida. É isso aqui, ó. Deus quer frutificar na minha vida. Isso aí, ó. Por isso que é necessário, igreja. Eu vou frisar e vou repetir. Quanto mais carnal, quanto mais crente de banco, quanto mais crente de botar sua Bíblia debaixo do braço, quem pisar no seu pé, você dá pau na cara, você dá murro. Porque você está na carne, a sua natureza pende para isso. Eu contei um relato para aquelas pessoas que estão chegando agora. Tinha um grupo de mulheres aqui que contou para a gente da Bahia. Nessas festas tem muita disputa. E uma quer fazer de um jeito e outra não quer. Tudo rival. Uma cheia de falta de pé. Não quero com aquela irmã. E dizem para o céu. Então hoje o tema da campanha é se sujeite a Deus e o diabo foge. Por isso que o diabo não foge. Os filhos todos destruídos, os casamentos, os lares, porque as pessoas não se sujeitam a Deus, o diabo entra. Porque as pessoas estão se pegando em status, as pessoas estão longe de Deus, a igreja está longe de Deus. Por quê, irmãos? É tão difícil encontrar homens e mulheres cheios de Deus, porque as pessoas não querem se submeter. Porque se submeter a Deus, Wesley, é dor, é choro, é lágrima, é solidão.
porque a nossa natureza não quer passar por isso. Mas quando você escolhe ser um sofredor nessa vida, porque todos aqueles que seguiram a vontade de Deus foram sofredores, apanhavam. Jesus falou que bateu de um lado, dê a outra, levou uma túnica, leve a outra, lhe defamou, olhe pelo que lhe defama, porque a tua luta é contra demônio, é os demônios no mundo espiritual que usa as pessoas para te ferir, é os demônios. Renove, pois, seu entendimento hoje. Busque o entendimento da Bíblia. Busque a mente de Cristo para que se cumpra. Não é você que vive. Quem vive é Jesus. Você não diz, não vive eu, né? É Jesus que vive em mim. Então prove se Jesus vive em você. Prove se Jesus verdadeiramente vive em você. Porque Jesus te perdoou. Nós citou vários versículos onde a gente citou que se você perdoar, Deus te perdoa. Caso contrário, o Pai que está no céu não vos perdoará. E quem está debaixo da condenação, da ira de Deus, vai para o inferno. Eu quero que nós entendamos o intuito dessa campanha, qual Deus revelou para mim numa madrugada. Entrei em contato com o Wesley, falei, Wesley, quero te convidar para uma live. E eu quero te falar mais, varão. Eu estou pensando em fazer uma campanha de jejum e oração. O Wesley, pastor, o Espírito Santo me visitou e falou para mim, faça um propósito novo. Aí já ficou alegre, porque ele estava orando para o pai dizer que propósito novo era esse. Aí quando eu falei para ele que a gente ia abrir uma campanha, ele foi e falou isso. Por isso, aqui, ó, nós já fomos convidados em igrejas, todo mundo crente, todo mundo com a Biblinha, e eu ministrei. Deus abençoe a igreja, Deus abençoe a todos que estão aqui conosco nessa noite. É com muita alegria que eu estou aqui, pela misericórdia de Deus, para trazer essa palavra. Deus abençoe a todos. Abri o tema, não lembro qual foi, o povo levantou, deixei a palavra, todos podem sentar. E comecei. Assim falou o Espírito Santo de Deus para a igreja nessa noite e tal. Preguei, todo mundo, uns levantava a mão, outros calados, a palavra dura. Falei, quem precisa de oração, vem aqui na frente. Venham todos na frente. Meti a mão, puf. Meti a mão, puf. Por quê? Estão longe da palavra. E longe da palavra é essa exortação de Deus para nós nessa noite. Por isso que é necessário fazer o que esse varão falou aqui, ou se é varão, não sei, 4G Vivo. Fazendo a propaganda para Vivo aqui, ó. Pode ser até alguém que trabalha, que Deus possa abençoar. Irmãos, Deus, ele quer implementar em nós uma natureza espiritual. Nicodemos, tu nasce da água do Espírito, mulher. Tu nasce da água do Espírito, homem. Caso contrário, você vai para o inferno. Porque a nossa natureza não quer perdoar. A nossa natureza não quer ter compaixão. Você tinha compaixão no mundo? Não, porque a natureza da carne é caída. Mas Jesus falou para você viver no Espírito. Viva com o Espírito. A sua cidade não é aqui. A sua cidade é onde você espera Jesus. Tenha a mente de Jesus. Quem vive em você é Jesus. Jesus lhe tirou do mundo para você ser luz, lâmpada. Jesus falou para nós ser imitador dele. Jesus falou que venceu o mundo. Jesus venceu o mundo como? Guardando raiva do povo? Jesus venceu o mundo guardando raiva de quem bofeteou ele? Ou ele falou, pai, perdoa, não sabe nem o que faz? Olha, quando algum crente se levantou contra mim, eu falei, meu Deus, tem misericórdia, pai. Satanás já pegou a cabeça dela, ó pai. Pai, Satanás pegou a cabeça dele, pai, envia anjo. Tira esse demônio do coração dessa mulher. Tira o demônio do coração desse homem. O homem espiritual luta assim. Mágoa pra quê? Minha luta é contra principado, rapaz. O inferno, o demônio, ele sabe que tu tem duas naturezas. O diabo luta espiritualmente, te bota fadiga, cansaço, preguiça de orar, preguiça de jejuar. Como também ele entra em um corpo e bota para a pessoa te ofender. Por que ele faz isso? É o diabo. Ou você consegue ser espiritual e você vai de cabeça erguida nessa sua jornada. Se for fraldinha, meu Deus, passei na rua, a mulher me tratou tão mal, ela vai para os infernos. Não, meu irmão, é o diabo. Você consegue ver assim? Que o Senhor possa iluminar o teu entendimento nessa noite, para tu conhecer o mundo espiritual. Quer ser usado no mistério e não entende o mundo espiritual, homem? Quer ser usado no mistério, mulher, e não tem visão espiritual para as coisas? Por que então vocês querem entender o reino do Senhor? É o diabo, rapaz.
Entenda, o vosso adversário é o diabo e ele está ao teu derredor. O diabo está ao teu derredor, homem. O diabo está ao teu derredor, mulher. Blinda o teu coração, blinda tua mente, porque senão o diabo te pega. Tem uma mulher mesmo que, se você ver, parece santa até de Calcutá. Meti a mão com ela encapetada. Aí eu falei, poxa, que terrível, nunca imaginei na minha vida o cabelo branco, saia, blusa no punho. Eu olhei assim, eu falei, meu Deus, que impactado. Falei, poxa, qual foi, Satanás? Entrou aí como? Fizeram macumba. Ah, fizeram macumba. Digo, ah, foi? Macumba só pega em crente que tem legalidade. Por onde foi a legalidade? Vai, diabo, fala logo. Ó, a irmã tá curada, porque o Espírito Santo de Deus é fiel. Vai, pode seguir a sua jornada, filho. Você tá agradando a Deus. Aí eu fiquei impactada, a mulher, olhei pra roupa, saiona, blusa até aqui, cabelo branco, fiquei chocado. Oi, diabo, tu entrou como aí, cão? Ah, fizeram macumba. Aí eu falei, sim, diabo, mas por onde foi a brecha? O marido dormindo no outro quarto. A mulher já não queria mais ter relação com o marido sempre procurando aquela mulher. Aí eu acho que o homem, porque Jesus falou isso, que não podia se apartar por muito tempo, só se fosse por comum acordo, para que não fosse tentado pelo diabo. Aí eu acho que ela pegou uma conversa lá do rapaz, na verdade são dois senhores, tá? Senhoras. E agora a mulher não perdoava o homem de jeito nenhum. Foi pro outro quarto, botou o homem no outro quarto. Fui três vezes caiu encapetado. E eu falei, ó, o Espírito Santo te exorta hoje. Deus falou, exorta 1 a 2 vezes. Depois eu vou tratar como publicano. Eu falei, a partir de hoje você é uma publicana para mim. Porque o Senhor falou. Porque quem vai te libertar é a verdade. O diabo vai levar você pro inferno com essa roupa, sua santa de calcutada, esse inferno. É assim que funciona. Chama o seu esposo pro leito. Ou você não sabe que você tem que perdoar para que o Senhor te perdoe. O demônio está entrando no seu corpo porque você está debaixo da ira de Deus. Deus não te perdoa porque você não está perdoando o seu esposo, não envergonha a sua cara. Você quer glória do homem, você quer glória da igreja, você quer encapetada, seu diabo, vá preparar o que fazer. Eu sou assim, meu irmão, sigo o Espírito. Recebe seu esposo no seu leito, você abriu a brecha, seu esposo veio procurar, você não quer perdoar seu esposo, vá preparar o jegue, vá. Eu sou assim, meu irmão. Sou no espírito, mas eu sou reto. Sou justo. Vai perdoar seu esposo? Não? Deus também não te perdoa. O diabo vai voltar daqui um dia. Não tem conversa. É assim, porque a Bíblia não falha. Parem de ser crente de aparência, meu irmão. Parem de ser crente de aparência. Parem. Ou perdoa para ser perdoada, ou não tem como. Não tem como. Hoje estamos falando, o tema da campanha é sujeitai-vos a Deus e o diabo fugirá de vocês. Hoje eu trouxe a sujeição que Deus quer colocar para a nossa carne. Se sujeite e perdoe. Vão contrário ao curso da natureza de vocês. A natureza de vocês é má. A natureza de vocês é vingativa. Se sujeite a mim. Se sujeite a mim, perdoe. Se sujeite a mim, ame um ao outro. Se sujeite a mim. Perdoe, 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 perdoe. Se sujeite a mim e o diabo foge. A natureza de vocês é mal, mas se sujeite a mim que vocês vencem o diabo. Nós venceremos com perdão, não é com ira não, é com perdão. O tema da campanha é esse. O pastor está querendo faltar energia aqui, olha aí o diabo já furioso aí. Não vai faltar não, ouça mais um pouquinho. Porque a sujeição a Deus é que o diabo foge da nossa vida. A tua natureza é vingativa. Sabe por que tem muito homicídio? Porque não tem perdão. Sabe por que tem muito feminicídio? Porque não tem perdão. Sabe por que os presídios estão lotados pela maioria dos crimes? Porque não tem perdão. Porque a falta do perdão é do inferno. Perdoai uns aos outros como o Pai que está no céu vos perdoou. Deus, ele quer implementar em nós a natureza dele. Deus quer que nós sejamos filhos, imitador dele. Como Jesus imitou o Pai e falou, quem vê a mim, vê o Pai. As pessoas têm que ver Deus em você. Ah, Deus perdoa, é? E por que tu não perdoa ninguém, mulher? Já escandalizou o evangelho. Tu não diz tanto que Deus perdoa, porque quando tu necessita dar o perdão,
sofrer pelo Evangelho, sangre pelo Evangelho, e você será salvo. Evangelista Wesley, estaremos abrindo hoje o segundo dia para a glória de Deus essa campanha. Hoje foi um dia abençoado. Amanhã diretamente, eu não sei de onde o Wesley vai estar, não sei a rotina do Wesley. Estarei diretamente no monte. O Wesley, não sei se ele está em casa, eu não sei, mas 2h20 da tarde estaremos aqui trazendo, pela misericórdia de Deus, quem sabe um outro ensino. Isso. Perdoar não significa você estar ao lado da pessoa e sim esquecer o que aconteceu. E é isso aí, Carlos. Que Deus abençoe. Porque você entendeu que sua luta é contra demônio. Paulo era um perseguidor. Você vê que essa visão, Deus deu bem um perseguidor. Paulo era um perseguidor. E olha quem teve a visão do mundo espiritual, o próprio Paulo que era perseguidor. Efésios capítulo 6, versículo 12. Paulo 6,12, Paulo falou, a nossa luta é contra principado e potestade. Perdoe, foi o demônio para te ferir, foi o demônio para tentar te pegar, foi os demônios. Seja como Jesus falou com Nicodemos, tente ver espiritualmente as coisas. Jesus é espírito, o teu adversário é espírito. Fala, gente, olha, é o diabo mesmo, né, diabo? Tá botando as pessoas contra mim, né? E começa a ter esse pensamento, e certamente o perdão flui com tanta naturalidade, porque tu começa a ter a mente de Cristo, tu começa a olhar as coisas com um olhar espiritual, né? Então é o diabo mesmo, que do nada aquele homem virou a cabeça, me falou tanta palavra, que ódio. Se eu não tivesse Jesus, mas agora você tem, porque a nossa natureza é essa mesmo, é vingativa. Se não tivesse Jesus, eu queria que aquele homem morresse. A nossa natureza é assim mesmo, fica tranquila. A nossa natureza é difícil, como o nosso irmão aqui, ó, o Inder. É por isso que Jesus falou, Inder, viva no Espírito, alimente o Espírito. Porque se nós alimentarmos o nosso lado espiritual, essas atitudes é fácil. Agora, se nós for crente carnal, se pisar no nosso pé, é um pau no olho. Não brinco que carnal não. Porque já fala carnal, nós estamos na nossa natureza normal. Nós, na nossa natureza normal, é perigoso. Nós, na nossa natureza natural, é perigoso. Porque a natureza do homem é má. Wesley, o homem, o crente, na sua natureza natural, é um problema, é ou não é? O homem, o crente, só é uma pessoa que preste se ele decreta a palavra, né? Para que a vontade de Jesus entre nele. Porque se ele não der lugar, a natureza do homem é má, né? É verdade, pastor, é verdade, irmãos. Se o homem não der crédito a Deus, por isso ele comete, por isso tem muitos presos, por isso tem muito homicídio, igual o pastor falou. É por isso, porque não estão dando crédito à palavra de Deus, não estão obedecendo à palavra de Deus. Vemos, meus irmãos e minhas irmãs, se José não perdoasse tudo o que fizeram com ele, você acha que ele iria ser governador, meus irmãos? Se Davi não perdoasse tudo o que fizeram com ele, você acha que Davi iria virar rei? Entre outros, muitos que a Bíblia vai citar. Você acha que se eles não perdoassem, você acha que Deus iria colocar a pessoa naquele cargo, naquela posição? Assim é com você e comigo, meus irmãos e minhas irmãs. Satanás sabe que Deus quer nos encher, Satanás sabe que Deus quer nos erguer, que Deus quer nos capacitar, meus irmãos e minhas irmãs. Satanás sabe. Ele vê o mundo espiritual trabalhando a nosso favor. Ele fala, o quê? Eu vou derrubar, senão vai alcançar lá o que Deus quer fazer. Então, muitas das vezes, meus irmãos e minhas irmãs, você está caminhando certinho. Aí acontece alguma coisa, você, eu não vou perdoar, agora eu não vou perdoar, não. Aí você perde aquela bênção que Deus ia te dar, porque Satanás está vendo o mundo espiritual trabalhando a seu favor. Muitas das vezes você está na campanha, muitas das vezes você está jejuando, está buscando a Deus. O espiritual está trabalhando a seu favor. Deus já está abençoando, abrindo as portas, livrando você, o milagre já está chegando na sua vida. Mas o inimigo está olhando, o espiritual está trabalhando por ele.
Está trabalhando para os irmãos. Olha, os irmãos levou a sério a campanha do pastor Vanderlei, que o pastor Vanderlei falou, os irmãos levaram a sério. Olha, o mundo espiritual está trabalhando para eles. Não, vamos acontecer alguma coisa para desanimar eles. Aí você vem, acontece alguma coisa, você desanima. Tudo que estava a seu favor desmorona. Por quê? Você vem a perder a fé. Você vem, eu não vou perdoar aquela pessoa porque aquela pessoa fez isso, isso, isso. Mas foi Satanás que levantou aquela pessoa para fazer isso. Por quê? Porque o mundo espiritual já estava trabalhando a seu favor. Você já ia receber aquela bênção que anos atrás você queria, mas não recebeu. Então agora você vai receber. Mas o Satanás está vendo o mundo espiritual trabalhando a seu favor. Então ele vai querer fazer alguma coisa para que você não venha concluir a obediência ao Deus Todo-Poderoso. Não é mesmo, pastor Vanderlei? Amém, glória a Deus, é verdade, evangelista Wesley. Boa interpretação, porque é dessa maneira, irmãos. Deus, ele quer regenerar nós. Quando chegamos até Jesus, estavam com a natureza caída em condenação, em acusação a Deus. Mas agora vem o sangue de Jesus e Deus quer fazer em nós novamente o homem, a mulher, a criação semelhante a ele. Como Eva era e Adão era. A imagem do Senhor e semelhança a ele. Semelhante ao Senhor. Vários e diversos versículos, se você colocar aí sobre perdão no Google, vai dizer que nosso Deus é benigno, nosso Deus é perdoador. Então Deus, ele quer que nós sejamos imitador dele. Por isso que ele falou, se vocês perdoarem, o vosso Pai que está no céu perdoará as vossas ofensas. Se caso não perdoar, o Pai que está no céu não perdoa. Por quê? Porque você não está imitando a ele. Por isso que tem aquela parábola. Jesus contou uma parábola. Eu vou contar do meu jeito a parábola. Se Daniel ou algum moderador conseguir entender a parábola. Aquela parábola, Daniel, que Jesus falou assim, ó, que o rapaz devia o dinheiro ao Senhor. Devia o dinheiro ao Senhor, a um rei. Se conseguir colocar, devia o dinheiro ao rei. Aí o rei perdoou tudo que ele devia. Aí ele encontrou o empregado dele, que devia a ele, mas aí ele foi e não perdoou. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que o rei chegou até ele e falou, servo mau, eu perdoei as tuas dívidas, e por que tu não perdoou dele? A Bíblia diz que Deus colocou ele em prisões exteriores e entregou o inimigo. Claramente começamos a ver, aqui, ó, Daniel, ó, presta atenção, o reino de Deus quer dizer, ó, parábola boa, obrigado, Daniel. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta. Eu senti a presença de Deus quando eu li isso. Tá vendo que o reino de Deus representa perdão? Alavassube, alabacantoricana, alabraçube. Olha aí, igreja, que parábola forte. Imagina o filho de Deus falando essa parábola. Por isso o reino de Deus é semelhante a um certo rei que quis fazer conta aos seus servos. Quem é o rei? Jesus, eu e tu é o servo dele. Olha o que aconteceu. Eu senti a presença de Deus. Eu vou colocar na telinha. E começando a fazer conta, foi-lhe apresentado o que devia, 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, ou seja, 10.000 talentos é os pecados. Digamos que tu estava cheio de pecado, tu não tinha como pagar não, minha irmã. Tu que não quer perdoar aí, varão. Tu que não quer perdoar, varão. Tu pode fazer o que tu quiser, era impagável a Deus. Tu merecia o fogo do inferno, eu merecia o fogo. E não tendo ele com que pagar o seu senhor, mandou ele, sua mulher e seus filhos fazer vendidos, tal. Lê aí. Aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo, Senhor, ou seja, prostrando em oração, meu Deus, me perdoa. Quanto pecado eu pedi a Jesus perdão, Jesus me perdoou, igreja. Olha o que fazia aquele menino. Olha o que Jesus fez na minha vida. Eu não era ninguém, eu só era irmão da igreja. Olha o que Jesus fez na minha vida. Presta atenção. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, Jesus, sentiu compaixão de tu. Perdoou. Presta atenção. Saindo ele, ou seja, Jesus te perdoou tanto. Aí agora vai tu lá feliz e eu. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que ele devia 100.000 dinheiros, e lançando mão dele o sufocava. Paga-me o que me deves.
Então o seu companheiro, prostrando-se, ou seja, pediu perdão. Quantos perdão a gente pede para as pessoas não aceitam. Que perdão nada! Vai na bênção. Ele, porém, não quis, antes encerrou numa prisão até que eu pagasse a dívida. Mas aí agora Jesus viu tudo, viu Cosma, viu o irmão, Jesus está vendo tudo. Vendo, pois, o seu conservo o que acontecia, contristou-se muito e foram declarar ao Senhor. Aí foram para Jesus: Senhor, não quer me perdoar não, pai. Está lá falando mal de mim de noite. Se tornou inimigo meu, se tornou inimiga minha. Jesus, deixa comigo então que eu vou tratar. E vendo, pois, os conservos, e muitos foram declarar: olha o que o Senhor vai fazer com esses tipos de gente. Então o Senhor, chamando a sua presença, disse: servo malvado, perdoei-lhe aquela dívida porque tu me suplicastes. E não devias tu, ou seja, Jesus não te perdoou tanto, homem. Jesus não te perdoou tanto, mulher. Por que tu não teve compaixão também dessa pessoa que te feriu como Jesus teve de tu? Porque tu merecia o inferno. Como eu também tive de tu. Aí, indignado o Senhor fica indignado. Entregou ao sol tormentadores. Quem é os atormentadores dos homens? Os demônios. O próprio Jesus Cristo, os demônios submetem a Jesus. Aí, o que Jesus vai fazer com o tipo de gente que não perdoa aí? Olha aí. O próprio Senhor entregou aos demônios, os atormentadores. Quantos crentes o diabo não foge? Porque são crentes de aparência, mas não se submete à vontade de Deus. Por isso que o tema da campanha é Tiago capítulo 4, versículo 7. Submeta a Deus. E hoje a submissão que Deus quer trazer para nós, a submissão é o perdão. Se submeta a sua carne a Deus, porque sua carne e a minha guardava a ira, vingança mesmo, né, Wesley? Mas se submeta a Deus, porque se você guardar a fala do perdão, o diabo não foge. Mas se você liberar, o diabo foge de você. Você vai ver. Passagem foi forte, o irmão falou aqui, ó. O Indy falou, passagem muito forte, muito ilustrativa. É verdade, muito forte. Então ficou claro que o próprio Jesus entrega o crente aos demônios. Aí, ó, o que Jesus faz com o crente que não perdoa aí, ó. Indignado o seu Senhor entregou o próprio... Essa parábola saiu da boca do Filho de Deus. O Filho de Deus desceu do céu, andou aqui na terra, ó. Quem sabe passou até aqui na Bahia, em espírito agora. A lavação. Então ficou aí, ó. Hoje o tema da campanha, o tema dessa campanha é: se sujeite a Deus e o diabo foge de você. Quantos crentes não se sujeitam à vontade de Deus? Se sujeitar é aceitar. Quantos crentes não se sujeitam à vontade de Deus? Se sujeita à natureza dele, se sujeita o ego, a personalidade, a família. Por isso que cai encapetado. Cheguei no ministério, Deus abençoe a todos que estão conosco nessa noite. Final do culto caiu um monte de encapetado. E aí? Você acha que placa de igreja resolve alguma coisa? Não, porque eram crentes que não aceitam a palavra de Deus, não se sujeitam à vontade de Deus. Então é melhor você se sujeitar, porque se chegar uma varoa que ora por libertação, como a Tânia e outras aí, e outros irmãos que oram por libertação, você vai cair encapetado. Eu tô falando, viu como muito já caiu, fica esperta. Vários irmãos também foram para ministérios aí, e não que não meteu a mão, o Diogo também, esposa da Tânia. O diabo vai cair no seu corpo, porque Deus que entrega os atormentadores. Olha aí o que Jesus falou aí. Porque Deus ele quer que nós nasça da água do Espírito. Jesus veio fazer em nós a natureza. Que a natureza velha, Wesley, a nossa natureza velha tem que ter morrido no batismo. Porque tem que nascer uma nova criatura, semelhante a Jesus Cristo. Wesley, que bênção, hein? Glória a Deus por esse ensino. Vamos aqui abrindo esse propósito. Lembrando que é sem comer e sem beber, igreja. Estou bebendo essa água aqui só para hidratar a garganta. Mas quando eu abrir, ninguém nem come nem bebe. Até 2h20 eu estou ao vivo com o Wesley. Eu vou estar diretamente do monte. O Wesley eu não sei. Hoje, quem assistiu o ensino da tarde, foi uma benção. Eu e o Wesley estava, em nome de Jesus Cristo, no monte. Wesley, aquele monte muito bonito, viu? Glória a Deus pela tua vida. Ó, o Geraldo Coelho, o pastor estava estudando essa passagem sobre os servos. Então tá aí, Geraldo. É uma ilustração, Jesus comparando dois tipos de crente. Por isso que a parábola
o Espírito Santo de Deus é quem nos ensina a revelar a parábola. Porque você vê que aquela povo daquela época não entendia a parábola. Mas aí os discípulos chegou para Jesus e falou: Senhor, nos ensina essa parábola. Aí Jesus falou: para vocês foi dado conhecer o reino de Deus, mas para eles falamos em parábola. Então essas parábolas que agora já tem para nós, Deus nos revela ela, falando do reino de Deus. Dois tipos de crente. Um crente que perdoou, orou a Jesus, Jesus perdoou. Mas quando encontrou alguém na rua, ou empregado, ou quem seja, família, amigo, parente que seja, não perdoou. Jesus viu tudo no mundo espiritual. Sabe o que Jesus fez? Entregou os demônios. Entregou os atormentadores para aprender. Porque nós aprendemos no tormento mesmo, porque nossa natureza é má. Jesus castiga o que ama e repreende aquele que ama também. Wesley, Deus abençoe tua vida. Vamos levantar esse clamor, abrindo esse segundo dia dessa campanha abençoada. Sujeitai-vos a Deus e o diabo foge, né, Wesley? Jejuar e orar é sujeitar a Deus também, não é? É verdade, pastor. Vamos dar continuidade, meus irmãos e minhas irmãs, à campanha. Sujeitai-vos a Deus, resistir e o diabo fugirá de nós. Pela misericórdia e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É só sujeitar-vos a Deus para que o diabo venha fugir. Se nós não nos sujeitar a Deus, não tem como o diabo fugir, não tem como o diabo sair da nossa vida. É só verdade, Wesley. Só por obediência. É tão verdade. Pode falar, Wesley. Wesley, é tão verdade o que você está falando, o que essa irmã falou. Por isso que nós temos que entender o que nós falamos. A Bíblia diz que Deus prova os nossos pensamentos e as nossas intenções. Se tua intenção for mudar, Cosma, e todos os irmãos, você vai ser provada. Suas palavras serão provadas. As intenções do teu coração serão provadas. A tua oração será provada. Porque Jesus não quer palavra, Jesus quer atitude e obra. Por isso que muitas das vezes nós falamos: Senhor, eu quero ser uma criatura melhor, Pai. Me muda o meu caráter. Vai vir a circunstância para tu ser mudada. Nós somos mudadas diante das adversidades. Então nós oramos, ela falou assim: eu falo para Deus que eu quero ser melhor. É por isso que vem as provas. É por isso que vem as afrontas. É por isso que vem a circunstância. Para que você possa crescer. É assim que Deus nos prova. Deus prova a intenção do nosso coração. E Deus vê no nosso coração que nós quer melhorar. Então tem que vir a situação para que você seja mudado naquela situação, naquela circunstância. Para que o Espírito Santo, ou ele mesmo te ensine, ou ele use alguém para te ensinar a passar por ela. Aí você cresce. Vai vir outras situações e você já vai se comportar diferente, porque você aprendeu. Deus viu no teu coração que tu tem interesse de ser melhor. Tu tem interesse de ser melhor. Então a circunstância vem para te fazer melhor. Porque Deus, ele concede o desejo do teu coração. E o desejo do teu coração é ser melhor. Mas para tu ser melhor, tu tem que passar pela circunstância. A circunstância tem que vir para te fazer melhor. A circunstância tem que vir para te fazer ensinar a passar por ela. Para tu saber lidar com as tuas emoções. Porque o teu eu, o meu eu, está guardadinho dentro de nós. É diante da circunstância que o velho eu, a velha criatura, quer pular para fora. Mas aí você fala: tá repreendido, você tá morto, viu, Vandiclei? Eu tenho que fazer como Jesus me ensinou. E você também tem que falar do mesmo jeito. Quando o seu eu querer brotar, bora, você tá morto, tá repreendido. Porque eu não vou agir assim, não, tá queimado, Satanás. Eu vou agir como Jesus me ensinou. Aí o diabo cai. Agora, quando o seu eu pular para fora e você decorda, você vai cair na mão de Jesus, você vai chorar, filho. Segue as instruções de Jesus que dá certo. Vamos fazer como Jesus venceu o mundo. Olha os relatos de como Jesus venceu, que nós vence. Se nós quiser atalho, nós vai cair na armadilha. Se nós quiser desvio, nós vai cair na armadilha. Segue somente os conselhos de Jesus. Perdoe e será perdoado. Então ficou assim esse grande ensino para a glória de Deus, aonde o tema dessa campanha é: se sujeita a Deus e o diabo foge. Então a sujeição que Deus cobra da igreja hoje é a sujeição do perdão. Se sujeita, igreja, se sujeita a Deus. Dói na carne, dói. Dói no ego, dói. Dói na natureza, dói. Porque o diabo usa a pessoa para te trair, te ofender com palavra, com ofensa. Dói? Dói. Mas você só cresce na dor. Os apóstolos cresceram na dor, no perdão.
Porque Jesus crescia perdoando. Os apóstolos cresciam perdoando, porque vocês são perseguidos, não é por causa de vocês mesmos. Você está sendo perseguido por causa de Jesus na sua vida. Wesley, estaremos abrindo agora a igreja em nome de Jesus Cristo. Aqueles que querem jejuar até 3 horas da tarde é o momento. E eu digo para você, você tem que se preparar. Porque para você tomar decisões, para você suportar as ofensas, as humilhações, as traições, tem que estar com o espiritual forte. Porque a carne é vingativa, a carne é egocêntrica, a carne é ira, a carne gosta de vingança. Mas se tiver no espírito, vai olhar, olha para o diabo, tu é derrotado, diabo, que o Senhor liberte aquela alma, Pai, que me ofendeu. Quantas ofensas eu recebo de inútil? É porque vocês não vê. Você acha que é qualquer pessoa, só é verdade, irmã, só se diminuindo. Você acha que esses vídeos, o que é de ofensa, o que é de acusação é terrível. Porque os demônios usam as pessoas para entrar nos vídeos, é tanta coisa, porque é oculto. Só quem tem sabe. Mas eu falo, Pai, tem misericórdia, olha pro diabo, tá furioso, diabo? Tá repreendido, viu? Tá perdoada, tá perdoado, vai em paz. Eu quero guardar aqui, ó. E eu só consigo guardar aqui e aqui se eu estiver sempre orando, meu jejumzinho da semana, 3 vezes por semana, minhas orações de manhã, minhas orações 6 horas da tarde, minhas orações na madrugada, não pode faltar. Aí é fácil. Agora, se eu for crente, de botar só isso aqui debaixo do braço, nem leio, nem nada, as igrejas não ensinam mais o povo a ensinos bíblicos. Se pisar no pé desses crentes aí, você até apanha. O crente está na carne, o crente está na natureza dele, ele não está na natureza de Jesus. O perdão é a natureza de Jesus. Se nós estivermos na nossa natureza, nós não perdoa ninguém. Pisou, levou. Tem muitos crentes aí bravo, viu? Fica ligado, tem muitos crentes bravos. Nervoso, porque eles estão na natureza do homem. A natureza do homem é essa mesmo, a nossa natureza é caída, nossa natureza é perigosa. Tem que estar na natureza de Jesus, que aí você vence a prova, vai em paz e siga o seu caminho. É céu e inferno, está em jogo. Em nome de Jesus. Estaremos orando, estaremos levantando um clamor agora, abrindo esse propósito de jejum de oração e lembrando que na madrugada, igreja, porque aqui nós fazemos uma oração breve na madrugada, eu jejuo e oro pelas minhas causas, pela causa do Wesley, por todos vocês que estão jejuando. Porque aqui é uma motivação. O canal não é monetizado, você não vê anúncio, não. Eu gravo vídeo de graça, edito o vídeo, gasto internet, dados móveis, por amor ao evangelho, as pessoas aqui ajudam porque Deus toca. Ajude por amor à obra de Deus, uma obra verdadeira que ajuda órfão, viúva, trabalha com libertação, pregando o verdadeiro evangelho. É assim. É por amor à obra do Senhor, ajude, seja um coluna da obra de Deus. Então fazemos por amor. Então amanhã estou eu e o Wesley, 2h20, já ao vivo. Vou estar no monte. Quem assistiu o ensino da tarde, amanhã tem outro. E Wesley, vou estar orando por esse povo agora, abrir um jejum. Sem comer e sem beber, igreja. Já não vou nem beber mais água, acabou, ó. Sem comer e sem beber. Como é o jejum dos apóstolos. Meu Deus, é pelo poder do teu sangue. Senhor, é pelo poder do teu nome, meu Deus, em que eu te louvo. Aqui eu te glorifico, meu Deus. Eu quero te glorificar pela oportunidade a qual tu nos concedeu, meu Deus, de semear a tua palavra. Que a palavra qual foi, Pai, semeada nessa noite, a sujeição ao Senhor, sujeitar a tua vontade do perdão, a nossa natureza é má, Pai. Que essas palavras qual foram ministradas, não da nossa vontade, mas do Espírito. Te agradecemos pela oportunidade de ser um semeador da palavra, porque somente a palavra liberta, somente a palavra restaura e transforma o homem. Meu Deus, é pelo poder do teu nome que eu abro esse propósito de jejum e oração pelas causas do teu povo. Meu Deus, levanta o caído, levanta o abatido, ajuda o teu povo a vencer, meu Deus, as mágoas, as ofensas. Ajuda o teu povo, meu Deus, quebrando o coração de pedra, Espírito de Deus. Eu jejuo, meu Deus, por essas famílias. Eu não como e nem bebo, meu Deus, pelas causas dele, a fim de que eles venham receber as suas bênçãos, as causas que estão retidas. Repreenda, Espírito Santo, as enfermidades. Meu Deus, é pelo poder do teu nome, meu Deus, opera a maravilha, meu Pai. Porque tu és poderoso, Senhor, tu és longânimo, tu és piedoso, meu Deus.
Pai Santo, Pai querido, eu quero te engrandecer nessa hora. Eu quero te louvar nesse momento, Senhor, por essa oportunidade. Dai-nos graça, Senhor, para lutarmos espiritualmente contra o inferno. O inferno aproveita, Pai, que o homem não consegue ver um palmo na sua frente. Os espíritos enganadores estão invisíveis, prendendo o homem na natureza humana, terrena. Cegou o entendimento da igreja, uma igreja que luta contra o seu semelhante, uma igreja que não perdoa mais, porque é uma igreja que não entende que a luta dela é contra os principados. Oh, meu Deus, dá dom espiritual à tua igreja. Aviva a tua igreja novamente, Espírito Santo, como era a igreja primitiva. Derrama dons espirituais nessa noite, Pai. É um pedido que eu te peço, como ministro do Evangelho. Dá os dons espirituais, Pai, para que tenhamos as armas, meu Deus, para vencer o inferno. Para que teu nome seja glorificado, Senhor. Meu Deus, nos cobre com teu sangue, Senhor. Nos capacita, nos dá liberdade para continuar pregando essa verdade. Ainda, meu Deus, que o mundo se levante contra nós. Muitas das vezes nos vemos só, nos vemos solitários, nos vemos carentes, até mesmo de ajuda, meu Deus. Porque somente o teu Espírito, Pai. Porque o mundo, meu Deus, quer se confortar com a mentira, com a fábula, com o engano. É por isso que os falsos profetas entraram sobre a terra, para falar com o homem aquilo que o homem quer ouvir. Mas é necessário o homem aceitar a vontade de Deus. É necessário o homem se sujeitar a Deus para que os espíritos fujam deles. Oh, Senhor, repreenda as macumbas sobre os lares. Toda feitiçaria, meu Deus, tem aumentado, meu Pai, sobre o globo terra. As religiões têm se aumentado, Senhor, e temos visto o esfriamento da verdade. É para que se cumpra o fim, Pai, mas que tu possa avivar um povo. Aviva a nossa vida, meu Deus, dá força para jejuar. Dá força para orar, Senhor, que estamos vivendo um tempo tão trabalhoso de confronto espiritual, um tempo, meu Pai, de entretenimento, um tempo de muitas distrações. Que tu possa, Pai, dar domínio próprio, meu Deus, à nossa vida, pois o domínio próprio é proveniente do teu Espírito Santo. Domina a nossa vida, Espírito Santo. Domina, meu Deus, a nossa vida, Senhor, para que possamos fazer a tua vontade, meu Deus. Somos tão limitados diante do inferno, mas como mais do que vencedores com Jesus Cristo. Derrama fogo do céu, Senhor, e vai libertando o teu povo. Liberta essas almas, Senhor. Liberta mesmo, Deus, concede o desejo do coração desse homem, concede o desejo do coração dessa mulher, Senhor, porque Tu és aquele que sonda a mente e o coração para retribuir cada um segundo as suas obras. Ó, meu Deus, eu abro esse propósito de jejum e oração, abençoa Wesley, a sua família, nos abençoa, meu Deus, até amanhã, Senhor, nos dando um ensinamento para trazer para a Tua igreja. Dai graça ao Teu povo, Senhor. Eu abro esse propósito de oração pelas minhas causas, a qual eu falo no Espírito, e também eu testifico com cada um deles que eles falam nas suas casas. Pai, eu jejuo por elas também. Eu levanto da madrugada para clamar para o Teu povo. Aviva o Teu povo, Senhor, até aqui, Pai, o Senhor tem nos dado graça. Repreenda a macumba, em nome de Jesus Cristo, todos os demônios, soe toda macumbaria, soe todo espírito imundo, soe. Ó, duas pessoas estão com dor de cabeça e agora, ó, o anjo vai tocar lá, ó. Fica aí no chat aí, ó, as dores indo embora. O anjo falou aqui para mim, ó. Em nome de Jesus Cristo, todas as dores de cabeça, sai agora. Soe em nome de Jesus. Soe todas as dores na cabeça, no útero, onde tiver uma dor, Pai. Saio agora em nome de Jesus Cristo. Todas as dores, toda a aflição, toda a angústia, Pai, todos os pedidos de oração que estão no chat, Pai, as almas que pedem oração nesse momento, que o Senhor possa operar, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Oh, Pai, tira agora a angústia, o sofrimento, a aflição, todo o sofrimento deles, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu jejuo pela causa deles, Pai. Até amanhã, Senhor, às 3 horas da tarde, da graça e da força, em nome de Jesus. Wesley, ora por esse povo, Wesley. Glória a Deus e aleluia, Senhor Jesus Cristo. Entramos em Tua presença, ó Pai, neste momento, ó Senhor Jesus, para lhe agradecer por mais este momento, por mais esta reunião, por mais esta live, ó Pai, que até aqui o Senhor nos livrou de todos os acidentes na rua, em casa, nos nossos afazeres, ó Pai. Muito obrigado por todos os livramentos, os que a gente viu e os que a gente não viu, ó Pai. Eu quero te agradecer neste momento por estarmos de pé, por estarmos vendo, por estarmos ouvindo, por estarmos
falando, ó Pai. Muito obrigado pelo Senhor ter dado saúde para nós no dia de hoje, ó Senhor Jesus. Bem sabemos, ó Pai Todo-Poderoso, que nada é para em prol nosso, mas sim para a tua honra e tua glória, que estamos ministrando aqui, ó Pai, a seu evangelho, ó Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, quero te pedir nesta noite, ó Pai Celestial, tenha misericórdia de nós, ó Senhor, dentro dos lares, ó Pai, agora, neste momento, envie anjos, ó Pai Celestial, para que venha a ser quebrado toda inveja, toda calúnia, toda opressão, toda obra maligna que tem se levantado contra a vida dos irmãos, das irmãs, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que elas venham ser curadas, que elas venham ser restauradas, que elas venham ser renovadas, ó Pai, que a fé delas venham ser alcançadas, aumentadas, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai Todo-Poderoso, que todos que estão aqui, ó Pai, possam reconhecer que só o Senhor é Deus, possam sentir, ó Pai, a tua presença neste momento, adentrando dentro das casas, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Senhor Jesus, eu repreendo neste momento toda macumbaria levantada contra nós, toda feitiçaria, toda obra do mal, todos os demônios, ó Pai, que tenta impedir, ó Pai, de nós alcançar a nossa vitória, que venham ser queimados agora, em nome do Senhor Jesus. Sai, em nome do Senhor Jesus, saia. O sangue de Jesus tem poder na nossa vida, na nossa casa, ó Pai, na nossa família. Espírito Santo de Deus, você tem a liberdade, ó Pai, para alcançar todas as vidas que aqui estão dentro desta live, ó Senhor Jesus, que o Senhor venha mudar, que elas venham ver mudanças na vida delas, ó Pai, através desta campanha, em nome do Senhor Jesus, pois não estamos brincando, ó Senhor Todo-Poderoso, muito obrigado, eu já agradeço, ó Pai, a minha rica oportunidade de estar aqui. Amém, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, testifica, Pai, a cada pedido de oração, Senhor. Santo é o Senhor Jesus Cristo, ó Pai Celestial, que o Senhor venha derramar graça, que o Senhor venha derramar respostas, ó Pai, através da tua palavra, pois não somos nada, ó Pai, somos um instrumento aqui, levando a tua palavra à frente, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Eu oro e te agradeço, receba aí no céu a minha oração, em nome do Senhor, Criador dos céus, Criador da terra, Jesus Cristo, Salvador da nação. Amém, amém, amém. Glória. Senhor, fortalece o teu povo, Pai. Estamos unidos, Pai, no Espírito, Pai, para buscar do Senhor, Pai, aquilo que necessita, Pai, para que teu povo seja fortalecido, para que teu povo seja renovado, Pai. Estamos juntamente com o teu povo, Pai, na igreja, Senhor. Estamos como igreja reunidos, para que o povo seja avivado. Fortalece o teu povo. Acende a chama do Espírito Santo. Que esse povo tenha sede de jejuar, de orar, de te buscar, Senhor. Em meio, meu Deus, às distrações dessa vida. Pai Santo, Pai querido, guarda o teu povo, guarda essa noite, guarda ao sair para trabalhar, guarda, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Não comeremos e nem beberemos, Pai. Até amanhã, Senhor, que tu venha nos dar graça. Pai, em nome de Jesus Cristo, visita cada pedido de oração, Pai, do Rian e todos os irmãos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ensina a tua igreja, Pai, a se submeter ao Senhor. Ilumina o entendimento do teu povo para que possa entender a tua verdade, a tua palavra. Pai, em nome de Jesus Cristo, abrimos esse propósito de jejum e oração, em nome de Jesus. Igreja, está aberta, igreja, pega o teu óleo. Quando jejuares, unge a cabeça com óleo. Está escrito que quando nós jejuares, unge a cabeça com óleo. Igreja, é necessário você ter fé. É necessário você crer. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Eu espero, porque eu sei da nossa plantação. Nós estamos plantando no Espírito. Nós estamos seguindo a instrução da Bíblia. Não é por vista, é por fé. Nós temos que jejuar por fé. Nós temos que se reunir para pregar a palavra de Deus pela fé. Então eu creio, igreja. Ó, vocês vão ver os testemunhos que vão vir para cá. Presta atenção. Jesus já está operando, o Senhor está operando, porque Deus é fiel, igreja. O Senhor só quer que nós creia na palavra. Deus só quer que nós creia na palavra, e nós crê na palavra. A palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Passará céu e terra e ela não passará. Então creia na palavra, somente orem, somente jejuem, somente obedeçam, porque vocês escolherão a vida eterna. Amém, igreja? Então amanhã, 2h20, estaremos ao vivo, trazendo pela misericórdia de Deus um outro ensino. Nós andamos por fé, igreja. Fé em quem? Em Jesus. Fé na palavra, seguindo as instruções dela. Então que Deus abençoe.
Mulheres podem pregar? Com certeza podem, irmã. Seja um instrumento de Deus, semeia a palavra de Deus, prega, prega e prega. Não sabeis vós que vós é templo do Espírito Santo de Deus? As mulheres são templos e os homens também são templo. Dá lugar para Deus, porque Deus opera. Deus opera, e Deus opera e opera muito, não é pouco não. Se a mulher fosse temente a Deus, por ela é templo de Deus, ela é templo do Espírito Santo, Deus opera e opera muito, não é pouco não. Se a mulher der lugar, Deus opera também, porque é templo de Deus, é casa de Deus. A mulher também é casa de Deus. Não sabeis vós que vocês são templo de Deus? Então dá lugar para Deus nessa noite e vai fazer a obra de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Estaremos orando na madrugada por cada causa. Que Deus abençoe o Inder, todos vocês que estão conosco. Não come nem beba. Até amanhã, 2h20, igreja, se Deus assim permitir. Evangelista Wesley, que Deus abençoe a tua vida, a tua família. Até amanhã, 2h20 da tarde, com a entrega do segundo dia dessa campanha, porque Deus é fiel. Deus abençoe, irmãos. A paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Minha perseverança, minha fé e confiança estão em tuas mãos. Não vou desistir e nem desanimar. Eu sei que a vitória vem, não tardará. Quem confia no Senhor espera. Quem confia no Senhor acredita. Minha perseverança, minha fé e confiança estão em tuas mãos. Não vou desistir e nem desanimar. Eu sei que a vitória vem, não tardará.